Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estar iniciando as palestras desse ano de 2020 aqui na Casa do Caminho. É a minha casa, sou trabalhadora da casa, sou formada aqui, mas hoje me considero trabalhadora de todo o movimento espírita e viemos falar sobre, num conjunto de palestras que a gente falando sobre as leis divinas, as leis morais. E a lei de justiça, amor e caridade é a mãe de todas as leis. E eu falo mãe porque Jesus teve essa liberdade de falar em Pai, né, em Deus como Pai. E eu vejo Deus muito como mãe, né, em seu amor supremo de amor e acolhimento. E a gente vai falar um pouco aqui sobre muitos tipos de amor e sobre esse entendimento de amor e caridade. E falar um pouquinho sobre justiça, né, sobre o justo. E a gente vai trazer algumas histórias do próprio Cristo, pedindo auxílio aqui da espiritualidade, nas obras básicas, a partir de questionamentos do próprio Allan Kardec e da resposta dos espíritos em reuniões mediúnicas, né, que comporam aí as mensagens do Livro dos Espíritos. Trazer uma história do próprio Cristo que foi narrada com detalhes pelo espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que foi psicografado por Chico Xavier, para que a gente entenda um pouco sobre o Cristo, ensinando aos seus apóstolos sobre essas máximas. E trazer uma mensagem ao final de Emmanuel, que ele fala sobre a caridade e a esperança, para que a gente possa estar trabalhando um pouco esses sentimentos dentro de nós, entendendo, nos colocando nas situações para que a gente possa entendê-las no nosso cotidiano, transformar os nossos pensamentos e transformar nossas realidades, né? Eu inicio com uma mensagem que é uma história das lições de Chico Xavier. É um livro que foi escrito por Marcel Souto Maior, que é o biógrafo de Chico, é o biógrafo de Allan Kardec, que deu origem aos roteiros dos filmes de Allan Kardec e de Chico. E ele traz algumas histórias num livro intitulado de Lições, e tem uma historinha curtinha que se chama A Alegria dos Outros. Trata-se de um empresário bem-sucedido que procurou Chico Xavier para pedir socorro. E disse ao Chico: "Eu tenho tudo, Chico. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos lindos, uma bela casa, mas eu não consigo ser feliz de jeito nenhum." O empresário esperava um passe, uma oração, uma solução mágica, mas recebeu de volta uma frase curta de Chico Xavier, que diz para ele o seguinte: "O que falta a você é a alegria dos outros." E a gente inicia com essa história curtinha de alguém que tem tudo o que se poderia querer ter no nosso mundo capitalista, na nossa sociedade. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, e eu tenho, mas eu não consigo ser feliz de jeito nenhum. E veio no intuito de pedir socorro a Chico Xavier no formato de ter uma solução mágica para isso. Como é que ele tem tudo, ou pelo menos tanto, do quanto poderia se querer ter, e ainda assim não é feliz? Quantos de nós temos aqui todas as condições que nós possamos almejar em termos de condições financeiras, família, saúde, e ainda assim não nos sentimos em algumas ocasiões plenamente felizes, ou pelo menos gratos? E quantos de nós não vêm justamente aqui no centro espírita, na igreja, ou vai buscar essa esperança divina, essa palavra de Deus em forma de socorro, porque essa desesperança já passou a ser uma depressão, já passou a ser um quadro grave de ansiedade? Como é que você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ser feliz? E aí o Chico vem, a pessoa que perguntou, o grande empresário perguntou e esperava uma solução mágica: "Eu vou lhe dar um passe e você vai ser feliz agora. Eu vou fazer uma oração por você e você vai encontrar a felicidade." E Chico, com sua sabedoria, fala que o que faltava para o nosso irmão empresário
era a felicidade dos outros. E é a partir daí que a gente começa a compreender um pouco sobre caridade, sobre amor. Porque amor tem muito mais a ver não por sentir amor, mas por doar amor, por fazer o outro sentir-se amado. Quando a gente fala um pouco sobre caridade, e a gente tem algumas vezes na nossa própria vida e alguns irmãos que estão nessa situação, que a gente vai doar algo para alguém, a gente vai vestir alguém. Eu tirei ali do meu guarda-roupa opulento de muitas peças de roupa que eu já nem tenho onde guardar, tirei algumas para fazer doação, ainda assim fui realizar essa doação, tirei bastantes fotos porque realizei essa doação, sentindo até orgulho de mim mesma talvez, mas o meu irmão que recebeu, ele de fato sentiu-se vestido e agasalhado, por exemplo, com o meu abraço, com o meu afago, com a minha mão estendida. Ou eu fui fazer uma doação e ao passo que eu já estava ali registrando aquela doação, de forma que ao doar, ao agir, eu não consegui doar ainda assim o amor que era necessário. Eu fui realizar uma prática profissional, seja em que profissão você esteja, no meu caso eu sou enfermeira, e fui realizar uma prática profissional e cheguei e cumpri exatamente o que era esperado que eu fizesse. Era necessário que eu passasse uma sonda. Cheguei, passei a sonda, fui embora. Só que esta é a minha obrigação, e o meu dever em caridade cristã, de escutar, de entender, de abraçar, de abrir-se ao outro, a ter empatia com o meu próximo, para saber, inclusive, que aquela sonda talvez nem fosse necessária. Porque ao ouvir o meu irmão, eu soube ali que ele já estava deglutindo, ele estava engolindo, ele não precisava mais. Mas infelizmente, quantas pessoas agem mecanicamente, inclusive com a própria caridade? Quando a gente oferece e deseja algo em troca, porque é assim que o amor está hoje. A gente está doando e esperando alguma coisa em troca. Então não estamos doando, estamos emprestando amor. Nós estamos fazendo um comodato de amor. Então ainda assim não é amor, certo? Tem muito mais a ver com orgulho, com egoísmo, do que propriamente com amor. E aí, pessoal, a gente tem um questionamento que o Allan Kardec faz para a espiritualidade, e a pergunta é exatamente essa: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E ele fez esse questionamento em uma reunião mediúnica, onde a espiritualidade vinha para responder esses questionamentos, não só em uma única reunião, mas em várias reuniões. Estavam pela Europa na época da codificação, na época do fomento do Livro dos Espíritos. E ele recebe dos nossos irmãos espirituais a seguinte resposta: o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então a gente tem aí a caridade desfiada em 3 situações: benevolência para com todos, ou seja, ser bom para todo mundo, só que é todas as pessoas, inclusive as pessoas que não te fizeram bem, as pessoas que não gostam de você, né? Não é só ser bom com quem é bom para você, é ser bom com as pessoas, com todos, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. E o que é indulgência, pessoal? E o que é essa imperfeição dos outros? Aliás, muitos só observam as imperfeições dos outros, né, e não conseguem às vezes perceber suas próprias imperfeições. Há quem diga, inclusive, que a imperfeição do outro, que ressalta aos nossos olhos, é algo que ainda nos incomoda em nós mesmos, né? E o perdão das ofensas.
E a gente vai falar um pouco sobre essa história aqui, a partir de um capítulo, que é o capítulo 10 de Boa Nova, que é um livro de Humberto de Campos, que ele traz algumas histórias da época que o Cristo estava na Terra, e essas histórias ele traz de uma educação espiritual que é recebida, e ele psicografou esse livro através do médium Chico Xavier, iniciando sua trajetória dizendo o seguinte, que a época que Jesus Cristo estava aqui na Terra, não houveram guerras. A época que ele estava aqui na Terra, existia um tempo de paz, e ele fala, inclusive, tem um capítulo falando sobre Cristo, criança ainda, e ele iniciando sua trajetória com seus apóstolos. No primeiro capítulo, ele já coloca, um dos primeiros capítulos, Cristo indo a uma cidade grande, já ali Nazaré, né? E sendo confrontado por um sacerdote chamado Hanã. Ele observou o Cristo como uma pessoa diferente à cidade, né? E foi interpelá-lo, saber quem ele era, se ele era uma pessoa que ele já tinha ouvido falar, que pretendia erguer o reino de Deus na terra. E o Cristo, com muita simplicidade, muita paciência, muita docilidade, né, foi respondendo a todas as interpelações do sacerdote Hanã, que a cada vez que interpelava era cada vez mais agressivo, mais incisivo, certo? E aí o que acontece? Ele questiona Jesus: acaso com que pensas que vai erguer um reino de Deus aqui na terra? Isso, a concepção de Hanã, de um reino físico, de um reino material, um reino como os grandes reinos que existiam na terra, de grandes castelos, de grandes cidades, como Roma e Atenas, né? Por acaso haverá algum príncipe que vai financiar esse reino que você pretende erguer? Você vai erguer esse reino com lama, sendo irônico com o Mestre Jesus? E eles pacientemente diz que não, que o reino de Deus era um reino imaterial. E ao questionar com que matéria ainda assim ele ergueria, ele disse: eu vou erguer com o mármore mais formoso que existe, que é o coração dos homens. E ainda vou lapidar esse mármore com o cinzel mais afiado, que é o da boa vontade. Então daí o Cristo já explicava a que veio. O reino dele não era deste mundo e não era material. Quando a gente pensa na máxima, fora da igreja não há salvação, o Espiritismo traz a máxima: fora da caridade não há salvação. Porque é no coração dos homens e com a partir da nossa boa vontade que o reino de Deus vai ser erguido aqui na terra. E aí o Cristo, em suas missões com seus já apóstolos, numa viagem a Nazaré, as primeiras peregrinações que ele estava fazendo, ele levava alívio aos doentes, esperança aos trabalhadores que eram explorados. E as pessoas cada vez mais o procuravam porque elas precisavam justamente disso. Lembra-se do nosso empresário atrás do Chico, procurando a felicidade, procurando o amor, que foi uma coisa agora recente. O tempo do Cristo não era diferente, a mesma busca de você procurar alívio às suas dores, esperança às suas situações. E o Cristo começou a ser muito visado. Os empresários da época já olhavam ele de forma diferente. As consolações das promessas divinas já incomodavam, né? Incomodavam aos judeus rigoristas. Jesus Cristo veio quebrar os princípios da lei mosaica. Aos egoístas, estes diziam que o Jesus Cristo era um mero transgressor, que queria incitar a guerra contra Herodes. Algumas pessoas diziam que era um feiticeiro incomum, que fazia mágica, que fazia milagres. Ou seja, as contendas contra Jesus eram muitas e várias, né? E ele
Jesus Cristo saía com delicadeza e com inteligência de todas essas situações. Esses inimigos gratuitos não chegavam a incomodar o Cristo, mas chegavam a incomodar os seus apóstolos. Aí a gente tem aí Filipe, Simão Pedro, Tiago, André, todos eles, principalmente nesses primeiros momentos, revidavam essas contendas. E ficavam absortos como o Cristo não revidava. Como é que alguém chegava para falar, por exemplo, que ele era um feiticeiro, ou que ele era um Satanás, né? Como a gente tem algumas passagens na Bíblia. Como é que as pessoas chegavam para falar? E se o Cristo não revidava? E eles ficavam, como assim? O Cristo não vai falar nada, Jesus não vai dizer nada, não vai revidar essas situações. E um certo momento, em Nazaré, um ofuror desse, né? Que algumas pessoas começaram a discutir, e os apóstolos queriam ir à contenda, queriam ir discutir. E o Cristo, plenamente, pacificamente, com um sorriso tranquilo, chamou os apóstolos para sair da cidade. Vamos, já está na hora da gente ir. Só que os apóstolos, inconformados com isso, chegaram a questionar. Jesus, a gente sabe que você não vai revidar, mas nós revidamos, e isso com muita razão. Eles com muita propriedade, dizendo que na frente dele ninguém falava mal de Jesus. Na frente deles, eles iam revidar, eles iam brigar por Jesus, né? E Jesus muito tranquilo, escutando tudo que eles tinham para dizer, né? Todo o incômodo que eles tinham para falar. E falando justamente isso, que como a gente vai enfrentar isso, não vai ter reação nenhuma, né? Exato. E aí eles disseram, Jesus, a gente sabe que por você nunca se oporia, mas nós vamos nos opor, levantar a espada se for preciso, né? E aí Jesus, segundo Humberto de Campos, meditava com doce placidez, no olhar profundo, e com palavras de franqueza e de amor, disse o seguinte para os seus apóstolos: acaso, meus irmãos, poderemos colher uvas nos espinheiros? Eu de modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. E a gente faz uma pausa para fazer uma reflexão sobre essas palavras de Jesus. Acaso a gente pode colher uva onde existe apenas espinhos, espinheiros, arbustos, né? E ele faz essa analogia porque era uma analogia que ele gostava de utilizar ali, as ovelhas, a agricultura. Mas hoje, acaso a gente pode colher compreensão de alguém que ainda não se apropriou das palavras do Cristo? A gente pode, por exemplo, esperar a docilidade ou gentileza de alguém que ainda é embrutecido e tem um coração duro e rígido e desesperançoso? Como é que a gente quer colher amor de alguém amargurado, com o coração embebecido de ódio? E ele quis dizer justamente isso. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou colher uvas onde apenas há espinheiros? E aí eu faço uma reflexão de nós enquanto espíritas, porque já não dormimos, como diz Haroldo Dutra, o sono da carne. A gente já tem uma consciência mais ampla de uma vida espiritual, de uma vida além dessa vida material, e isso nos traz mais responsabilidades. E aí tem uma passagem que diz o seguinte: de vós, amados, esperamos coisas melhores. E que espíritas, que cristãos nós temos sido? Porque eu falo que ser cristão aqui na Casa do Caminho, ser espírita aqui na Casa do Caminho é muito bom, porque eu abraço o Marcelo, abraço o Bino, abraço a Fernanda, os meus amigos. Eu estou aqui dentre os meus próximos que estão aqui com propósitos cristãos, de ensinar, de aprender, de ser melhor, né? E me sinto segura aqui, me sinto acolhida. Mas o lugar de ser cristão é aqui também. O lugar que eu preciso ser cristão é na minha casa, tendo paciência com os meus filhos, é no meu trabalho,
compreendendo a incompreensão dos meus pares, as vaidades, as invejas, as limitações. Como eu posso querer colher uvas dos meus espinheiros? Como é que eu posso colher amizade, satisfação, compreensão, indulgência, benevolência dos meus colegas, que muitas vezes estão ali imbuídos por orgulho, por ciúmes, por vaidades, tristezas, limitações, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu espero colher uvas de lá? Eu ofereço as uvas. Que ela desencarnou. Sim. Sim. Onde é que ela tem que estar? Sim. Sim. Ela vai estar onde o coração dela estiver. Onde o coração dela estiver, ela vai estar, né? O André Luiz, em todos os seus livros, fala muito sobre essa transição do mundo espiritual para o mundo material. E aí o que acontece? Você plantou uvas, doou uvas, tá certo? Doou caridade, afeto, amor, compreensão. Onde é que você vai estar, né? Você vai estar trabalhando, não descansando nesse paraíso de anjinhos gordinhos e de nuvens brancas. Estaremos trabalhando, porque é através do trabalho. É através do trabalho que nós encontramos a benevolência de Deus. Então, continuando na história do Cristo, né, e desse questionamento dos seus apóstolos, e aí ele disse o seguinte, continuando os ensinamentos: contudo, procurei ensinar meus apóstolos, né, meus irmãos, que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Ou seja, Cristo ia ficar lá discutindo com as pessoas que não tinham ainda condição, que ainda eram crianças espirituais, não tinham condições de entender o verdadeiro amor, o altruísmo. Não. E ele falou: a melhor réplica é do nosso trabalho. A melhor réplica é do nosso trabalho. É como eu disse, ser cristão, eu não preciso falar que eu sou cristã e dizer: olha, eu sou cristã, eu sou muito católica, eu sou muito espírita, eu sou muito evangélica porque eu faço isso e isso. Não, não precisa que você fale. Os seus atos falam por você. O seu trabalho fala por você. A sua atitude fala por você. É naquele dia que você foi entregar a roupa que entregou também um abraço. É no dia que você foi matar a fome de alguém e entregou momentos para escutar aquela pessoa. São nesses momentos, inclusive naqueles que os seus inimigos, ou quem é contrário a você, os seus críticos, tá certo? Os seus algozes, estão te caluniando, te fazendo mal, assim como estavam fazendo Cristo, e a resposta que você entrega é justamente essa: a melhor réplica é a do trabalho, a melhor réplica é da benevolência, da indulgência das ofensas e do perdão aos nossos opressores. Essa é a verdadeira caridade. E a gente tem uma máxima que diz o seguinte, que só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante ato sincero, porque de outra forma as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Essas são também afirmativas do Cristo. Seria o equivalente a eu chegar para vocês aqui e pregar e falar e falar sobre as palavras do Cristo e chegar na minha casa e fazer absolutamente o contrário. Seriam só barulho, só zoada de uma caixa vazia, porque é justamente isso que o Espiritismo me trouxe, né? A busca por seguir um caminho reto, por oração e por vigília dos meus próprios atos, dos meus sentimentos e do que eu faço, porque você reconhece um bom espírita, um bom cristão pelos seus atos, né? E esses são os ensinamentos do Cristo. Só que Filipe, que era um dos apóstolos, quase magoado, Humberto de Campos faz essa observação, ele estava meio chateado. Poxa, eu pensando que estava arrasando aqui, defendendo o mestre, né? Pensando que estava fazendo tudo por ele, né? Saindo em defesa dele, e o mestre está dizendo que não é bem assim, Jesus não está falando que é bem assim. Quase com mago, Filipe faz uma observação: mestre,
A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. E aí Jesus disse assim: Filipe, não seria vaidade exigir que todas as pessoas fizessem da nossa personalidade, né, um elevado conceito? Será que não é o seu ego falando, Filipe? Será que não é vaidade eu querer que todas as pessoas gostem de mim, né? Falem bem de mim, falem bem da minha personalidade? E aí ele diz o seguinte, que agradar a todos, isso são palavras de Jesus, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras das convenções. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então ele fala que agradar a todos é marchar pelo caminho largo, e servir a Deus, em contrapartida, é servir muitas vezes num caminho estreito. Várias vezes na Bíblia, e para vários discípulos, ele comenta justamente das portas largas do mundo e dos caminhos estreitos do serviço a Deus. E diz justamente isso, que agradar a todos é passar por caminhos largos, portas largas. Por quê? Como é que eu agrado a todos? Que estão em diferentes níveis de evolução, que estão em diferentes níveis de compreensão, muitas vezes têm interesses pessoais em jogo. Eu não tenho como agradar a todos. E aí a gente começa a falar um pouco sobre justiça, ser justo. Muitas vezes o que eu agrado a Pedro, eu não agrado a Filipe, né? Porque cada um tem seu interesse particular ali. Mas que servir a Deus, que é um servir único, que é um servir de amor, é um servir de caridade, muitas vezes sim a gente vai estar a se ver sozinho, porque na hora que você recusa-se a mentir, recusa-se a vender-se, recusa-se a falar mal do seu próximo, recusa-se a fazer algo que está errado, aquelas pessoas que têm um interesse que você o fizesse, já vão ficar contrárias a você. E aí é onde a gente passa muitas vezes e vê a situação de estarmos só, mas com a máxima de que nunca estaremos só, porque estamos com Deus. Deus está conosco, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? E aí Filipe, não obstante, ainda assim, certo, Jesus, eu compreendo tudo que você me fala, mas sabe o que é? Que aqui dentro mesmo, aqui do nosso colégio aqui de apóstolos, dentre os irmãos que estavam ali no apostolado do Cristo, eu recebi muitas críticas. Os nossos irmãos me acusaram de não saber exatamente quais são seus ensinamentos, disseram que eu sou muito briguento, que não deveria estar aqui. Eu recebi críticas dentro do próprio apostolado do Cristo. E aí Jesus disse o seguinte: essas perguntas, Filipe, que você me faz, elas devem ser feitas a cada um, mas não pergunte sobre o reino de Deus no coração dos seus irmãos. No seu coração, esse reino já foi edificado? Você já consegue compreender e realizar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do nosso Pai maior, Deus? E aí Filipe disse que não, eu ainda não consigo. Aí Jesus faz a seguinte reflexão: que nós temos que perdoar a insuficiência do outro, e que Chico Xavier vem trazendo o seguinte, que ao outro nós devemos dar o direito de ser como é, porque não sabemos em que época ou em que margem o nosso irmão está, e nem pelo que ele passou, mas a nós devemos dar o dever de ser cada dia melhores, edificando o templo do Cristo, edificando o templo de Deus nos nossos corações, a partir do nosso fazer, a partir da nossa boa vontade. E aí, gente, nessa situação, quando eu li essa passagem, né, de Boa Nova, muitas revelações me fizeram, porque são grandes os questionamentos que a gente faz no nosso dia a dia, as incompreensões, né, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa sociedade, às vezes até do próprio movimento espírita. E aí eu vou citar aqui o próprio Chico Xavier. Chico Xavier, a contribuição dele foi incontestável para o espiritismo, só que ele por várias vezes sofreu crítica dos próprios espíritas. À época, ele vivia uma situação de dedicação para o espiritismo, total praticamente. E em um determinado momento, nas histórias da vida de Chico, Marcel Souto Maior traz que Chico foi visto abraçado com uma mulher num hospital.
em Belo Horizonte. E daí surgiu um burburinho dizendo que Chico estava com uma companheira. E onde se viu falar ainda que Chico Xavier teve uma companheira? Ninguém ouviu falar, né? Mas na época saiu esse burburinho que ele estava com uma companheira. E, na verdade, essa pessoa que ele estava abraçado era uma das suas irmãs, né, que ele estava consolando. Mas, antes de saber a verdade, né, as pessoas que compartilharam essa situação começaram as críticas ferrenhas, as críticas incomensuráveis de dizer que Chico não podia namorar. Ele não podia se envolver com ninguém, porque ele tinha uma obrigação com o movimento espírita, porque ele tinha uma obrigação de psicografar, e era um absurdo ele se envolver com qualquer pessoa. Chico Xavier nunca rebateu essas acusações. O que foi que ele fez? Trabalhou ainda mais. Se à época ele tivesse ido revidar essas e tantas outras insinuações de charlatanismo, de fraude e etc., quanto esforço ele não teria desprendido para rebater essas insinuações, essas maldades, essas calúnias, essas situações. Então, quando o Cristo fala o revide, o melhor revide a melhor réplica é com seu ato de amor, com seu ato de cristandade, simplesmente Chico ignorar não significa dizer que não o entristecia essa situação, mas ignorou, ele não foi atrás de contenda, ele não foi atrás de tirar satisfação em relação a isso, e deu o exemplo trabalhando e trabalhando. Chico Xavier, quando ele recebeu uma missão, né, de estar aqui no nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho, ele recebeu uma missão de ser um médium ostensivo e psicografar alguns livros que tem toda uma história de vida não fácil, muito pelo contrário, uma história muito difícil, de partidas, de desilusões, de calúnias, enfim, de incompreensões, e que ele ele encontra seu mentor Emmanuel, e Emmanuel fala para ele que ele vai precisar de disciplina para realizar a missão que ele precisa ter, que nós todos temos uma missão aqui nesse planeta. E aí você pergunta, Érica, mas qual é a minha missão? O que é que eu vim para esse planeta Terra para fazer aqui, né? E aí, independente de qual seja a sua missão em particular, todos nós temos uma missão em comum, que é ajudar o nosso próximo, através da caridade, sem distinção, sendo benevolente a todos, indulgente para os que nos ofendem, certo? E perdoando, principalmente perdoando os nossos ofensores, caluniadores. E aí esses dias, pensando nessa palestra, no que é que a gente ia falar, né? Como é que eu vou explicar para as pessoas que é necessário que a gente esqueça o mal e pense exclusivamente no bem? É possível que isso aconteça? O próprio Simão Pedro questiona Jesus, mas Jesus, como é que eu vou identificar as pessoas que são lobos em pele de cordeiro? Como é que eu vou identificar, como é que eu vou ajudar uma pessoa que de fato é mal, assim, que ainda não encontrou a luz, né? E aí o Jesus Cristo chega dizendo, olhe, o amor, ele não tem porquês, ele só serve. E aí esses dias eu estava no hospital, né, como enfermeira, auxiliando lá alguns pacientes, e estava lá fazendo meus préstimos a alguns pacientes, e uma aluna, que a gente estava lá em aula, e a aluna perguntou, professora, mas esse rapaz aí, ele não é um bandido? Ele não sofreu um tiro? Ele não é uma pessoa malvada, assim, uma pessoa do mal, né? E aí eu lembrei justamente desse ponto. Esquece o mal e faz o bem, né? Não cabia a mim nenhum tipo de julgamento aquele meu irmão, que ali naquele momento era meu paciente. Independente de quem ele fosse, da sua história, do que ele tivesse feito, eu precisaria fazer o bem a que me cabia da melhor forma que era necessário que eu fizesse, independente de quem ele era, que nível de consciência ou de integridade ele tivesse, mas o meu papel era realizar o meu serviço muito bem feito, de forma que a atendê-lo e atender a família dele que estava toda lá. Então não cabia a mim julgar. E é por isso que Jesus é o médico dos médicos, o enfermeiro dos enfermeiros,
Quando a gente está no socorro, a gente não vai escolher a quem que a gente está socorrendo, nem o que fez, nem quem é aquela pessoa. O importante para mim é salvar aquela vida. E os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Deus, esse paradigma cristão, que é o Jesus Cristo, é o nosso paradigma, nos diz exatamente isso. Esquece o mal, foca no bem, faz o teu serviço, dá a réplica com o teu trabalho, faz a caridade, independente do teu irmão, dá o direito dele ser como é, seja você cada dia melhor, né? E aí, meus irmãos, eu já conversando aqui, né, o tempo passando, e eu queria deixar uma mensagem final, que são palavras do Emmanuel, num livro intitulado Caridade, né, que foi psicografado por Chico Xavier, que é um texto intitulado de Caridade e Esperança, que eu queria fazer um convite, que todos nós fechássemos os olhos, para que a gente pudesse concentrar nas palavras que serão ditas aqui, porque além de tudo, são muito poesia, né? Muito poesia em relação ao que a gente vem falando para melhorar o nosso entendimento. Então vamos fechar os nossos olhos e escutar o texto psicografado por Chico e ditado por Emmanuel, intitulado de Caridade e Esperança. Lembra-te da esperança para que a tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não somente a côdea de pão que lhe mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhes restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro, abandonado à intempérie, a peça que te sobra ao vestuário opulento, mas agasalhoás em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e prossiga adiante, revigorado e tranquilo. Não ouvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora. Qual acontece ao campo da natureza, em que o sol, 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a bênção da luz dentro de nossa vida. Assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir e aprender, resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a compreensão e a bondade de que recebes as mais elevadas cotas do céu, na forma de auxílio e misericórdia em todos os instantes da experiência. Não profiras, meus irmãos, maldição, nem espalhes o tóxico da crítica no obscuro caminho em que te jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmo das algemas da ignorância. Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança do eterno bem. Seja onde for e com quem for, atende à esperança, para que o mundo conquiste a vitória que se destina. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece. E dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. À maneira do raio solar que desce a furna cada manhã, restaurando o império da luz sem reclamação e sem mágoa, ser igualmente para os que te rodeiam a permanente mensagem de amor que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Essa é a mensagem de Emmanuel, que vem trazendo um resumo de tudo que a gente falou, tá certo? Falando que principalmente não sejamos a palmatória do mundo, que a gente não julgue os nossos irmãos, que a gente seja como a luz do sol, como os raios de sol que iluminam todos os dias a todas as pessoas, em todos os lugares, para que a vida possa florescer e crescer, que nós possamos ser instrumento de Deus, aonde nós estejamos, aonde a gente for. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada.